Você sabia que quando falamos ou escrevemos, estabelecemos uma comunicação? Podemos utilizar as palavras ou expressões de uma língua com sentidos diferentes? Não? Veja os seguintes exemplos. A casa foi construída sobre uma grande pedra. A velha bruxa tinha um coração de pedra. Nessas duas frases, utilizamos a palavra pedra de maneira que seu significado é diferente em cada uma delas. Podemos utilizar as palavras de acordo com o seu significado real, ou seja, aquele que encontramos no dicionário e que não permite que façamos múltiplas interpretações, mas sim somente uma. Esse tipo de linguagem é muito comum em textos como os jornalísticos, artigos científicos, etc. Podemos perceber sua presença em várias circunstâncias de nosso cotidiano, como, por exemplo, aquela contida numa entrevista, num texto em que expressamos opiniões sobre um determinado fato, entre muitas outras. Mas essa não é a única maneira de utilizarmos as palavras. Podemos também usar as expressões no seu sentido figurado, quando não apresenta somente um único sentido, mas sim um sentido amplo. Esse tipo de linguagem é muito comum em textos literários, nos anúncios publicitários, poemas, músicas, tirinhas, além das conversas do dia a dia. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, original, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras e expressões de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, é o mesmo que consta no dicionário. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras e expressões ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso, quando a palavra é utilizada com um sentido alterado, ou seja, em outro sentido, com outro significado. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo das palavras. Para você entender melhor, vamos analisar algumas frases. O pássaro voava pelo céu da cidade. O carro voava pelas ruas da cidade. O que essas duas frases têm em comum? Exatamente, o verbo voava. Mas nas duas frases, esses verbos possuem o mesmo significado? Claro que não, né? Na primeira, o verbo está no seu sentido literal, ou seja, o seu real significado, aquele que encontramos no dicionário, que é sustentar-se ou mover-se no ar por meio de asas. Já na segunda frase, o mesmo verbo apresenta um sentido diferente daquele utilizado na primeira frase. Nesse caso, foi atribuído um novo sentido para essa palavra, que é o ato de mover-se velozmente. Vamos analisar mais alguns exemplos? A rosa é uma flor perfumada. A garota ficou com os nervos à flor da pele. Se procurarmos o significado da palavra flor no dicionário, encontraremos a seguinte definição: designação comum a qualquer planta ornamental. Agora reflita. Em qual dessas frases a palavra flor foi empregada em seu sentido original? Claro que na primeira, pois na segunda frase criamos um novo significado para a expressão a flor da pele. Não estamos dizendo que a garota tinha flores saindo pela sua pele, mas sim que ela já não controlava mais as suas emoções. Portanto, o sentido denotativo é o significado real de uma palavra, aquele significado do dicionário, lembra? E o sentido conotativo é o sentido figurado, isto é, aquele que atribuímos à palavra, que criamos
a partir do nosso imaginário. Agora que você conhece um pouco sobre conotação e denotação, quando for ler ou ouvir alguma conversa, preste bastante atenção para saber se as palavras utilizadas estão no seu sentido real ou se elas possuem novos significados, trazendo novos conhecimentos.